Marcelo Adnet tentou explicar as razões que fazem com que a classe artística rejeite Bolsonaro em peso. O interlocutor era Rica Perrone. Adnet e Rica Perrone, isso aí não tem como dar errado, é yin e yang. Só pode sair uma conversa divertida, Ana. Vamos ouvir. A artística tem a memória da ditadura como o maior dos horrores, né? Você não pode se expressar, não pode existir. Que joga o pessoal só pode mais concordar. ainda, né? A Beija-Flor, inclusive, fez enredos nacionalistaços no final da ditadura. E só quando chega o Joãozinho 30 é que ela vira o discurso dela. Não lembro, cara. Mas você tem um momento em que a própria cultura tá mais à direita e tal, as escolas de samba Globo, e tal. Né? A Globo, claro. A favor a própria Globo, com certeza. Foi, inclusive, muito forte no impeachment da Dilma, ali no anti-lulismo, na Lava Jato, era o dinheiro que voava atrás, assim, aqueles canos sujos, né? Soprando dinheiro. Então, eu acho o seguinte, e aí você tem o momento do Bolsonaro, que é um cara que realmente sabia que a classe artística ia estar contra ele, e ele armou logo uma desculpa, que é, gente, esse pessoal é ladrão, eu estou cortando a mamata deles. E aí eu estou em casa, eu me considero um cara tranquilo politicamente, gosto de discutir com todo mundo, gosto de debater com todas as áreas. É para mim? Acho que... Valeu, querida, sua visita sempre bem-vinda. Toda vez que ela vem, é que a Paçoquita já está aqui. Entendeu? Aí ele armou esse discurso, que é um discurso que é um discurso absurdo. Ele pode dizer, essa classe artística é um bando de alienado, não sabe o que é a realidade, ele não sei o quê. Do que ele sabia. Beleza, você pode dizer isso. Pode atacar a minha opinião. Mas ele não pode me atacar. Atacar a Daniela Mercury, a Anitta, não sei o que. Porra, bicho, segura a onda, entendeu? E aí por isso que ele vai perder também, porque ele atacou tanta gente, todo mundo, uma porrada de gente, que aí todo mundo foi, não, com ele eu não fecho. Não adianta mais dizer agora, o Lula fez isso, o Lula fez aquilo. Porque o cara deu de mão fechada na cara de todo mundo e vai tomar de volta. O cara sacaneou a cultura, rebaixou a cultura, humilhou a cultura, transformou a gente em criminoso na cabeça de muita gente. Isso é um trabalho que vai ficar por muitos anos aí, entendeu? Você acha que o pessoal entende que todo artista é criminoso? Pô, tu tá apontando o dedo pra mim falando vocês? Não, porque você já é artista. Porra, então já funcionou. Acho que já funcionou. Eu tô usando o exemplo de você ser um cara que é artista. Sim. Quando eu falo vocês é porque você é um artista. Eu sou também jornalista, então eu sou o pior dos tipos. Você é muito esquerdo. Você é jornalista, você é músico, você é ator, você é bem artista. Eu acho, então, portanto, eu acho que a classe artística é a esquerda. Não tem dúvida, né? E aí, claro, vai ter um que não é, o outro que é mais ou menos, o outro que não quer se posicionar, o outro que é radical pra cacete. Bom, conversa começa aí, né? Bolsonaro sacaneou a classe artística. E, de fato, né, a demonização da Lei Rouanet foi uma peça fundamental da campanha dele em 2018. Mas para onde vai isso aí? Vamos ver. Ao contrário do que as pessoas acham. Tô errado? Me lembra disso de você. Você não é petista. Não. Você tem muito mais proximidade com... Eu sou esquerdista. Você é esquerdista. Você tem proximidade muito mais com o PSOL do que com o PT. Me lembro que na época do Lula tu ficou puto pra caralho com a corrupção do PT. Sim. Você não é um cara que, não, mentira, você nunca foi esse cara. E só que hoje é isso, né? Se você não gosta do Bolsonaro, você é petista, se você não gosta do PT, você é bolsonarista. E nesse cenário onde você não gosta do que o PT fez, você tem suas ressalvas pra caralho lá com o Lula, com tudo aquele... Né, com a Lava Jato, tudo que aconteceu, e você tem muitas ressalvas com o Bolsonaro. O que você vai fazer? Cara, eu costumo dizer o seguinte... Como é que você concluiu o que você sendo muito curto, resumindo numa frase, nem Lula, nem Bolsonaro, é Geraldo Alckmin 13. Contra essa polarização. Lula, Bolsonaro... Vamos de Alckmin. Tá com 13 contando que o Lula vai assumir e morrer. Isso aqui é olha só, isso aqui pode ser uma visão do futuro. Eu sou um cara uma premonição de Marcelo Adnet, onde ele está dizendo o seguinte: eu vou votar 13 porque o presidente vai ser o Alckmin e não o Lula. Se eventualmente acontecer alguma coisa com o Lula... Isso aí, a culpa é minha, tá? Não, isso aí é no estado do Rio, com Cláudio Castro, que vai ser o Thiago Pampolha, vai ser o nosso governador. Aqui tá a gente está fazendo um bolão aí, eu acho que 9 meses o Pampolha está assumindo. Mas o caso do Lula não, eu acho que é porque é difícil pelo seguinte, porque o governo Bolsonaro botou a gente, eu boto a gente, os artistas, não sei o quê, num papo de que a gente é criminoso, num papo da gente ser atacado pelas pessoas, num papo da gente
sofreu alguns tipos de violência. E é o seguinte, o cara pode discordar, pode me achar feio, bobo, mala, equivocado, tudo o que quiser. Mas fazer uma lavagem de responsabilidade, lavar a responsabilidade dele, a culpa é da Ivete Sangalo, a culpa é da Cláudia Leite. Aí. Fala assim, porra, a culpa é da Ivete. Aí tá todo mundo falando, virou mal, falando, porque o Bonner, não sei o que, o Bonner, não sei o que lá. Porra, o Bonner tem responsabilidade sobre a pobreza, a fome no Brasil. É uma lavagem de responsabilidade. Isso não é só o Bolsonaro que faz, outros já fizeram isso. Sim. Né? Mas com muita violência, assim, com muita certeza do que fala. Os artistas são ladrões, eles roubaram o dinheiro do povo através da Lei Rouanet. Eles roubaram a Lei Rouanet. Outro dia me pediram 3 milhões de volta. Alguém falou, devolva os 3 milhões do Torrica, que é um filme da Samantha Schmutz que eu fiz. Eu assisti. Eu ganhei 15 mil reais para fazer o filme. 3 milhões vai ficar meio puxado para você. Por que eu tenho que ter? Porque 3 milhões... Gente, o dinheiro não é para o... Aliás, o artista, quando faz cinema, ganha mal. Você faz uma publicidade, você ganha 4, 5 vezes você ganha num filme. Num filme que tem que fazer uma porrada de diária. Acordar de madrugada, pegar aquela van 5 horas da manhã. Porque aí você não é o captador, você é o funcionário. Você é um funcionário. Então, assim... O problema talvez seja com o captador, de não prestar tudo bem, não. Aí outra coisa. Agora, o cara que é artista não tem... Se o cara pega uma verba e faz uma merda com a verba, aí tá pau nele, sem dúvida. Nenhuma. Mas não se trata disso. Se trata de criminalizar uma classe, né? De criminalizar uma porrada de gente. E também sacanear a classe artística, né? Você botar o Mário Frias de ministro... piada, uma sacanagem com a classe artística. Ele botou um cara que, ao invés de pacificar... um cara para sacanear a classe, que nem o Sérgio lá no Instituto Palmares. Botaram eu achei que para sacanear. Duarte... É para sacanear, né? Sim, é para sacanear, é para isso. Ai, gente, eu só consigo lembrar assim, que o governo Bolsonaro, obviamente, não é o primeiro governo de ultradireita, fascista, dessa linha aí, que hostiliza artista, tá? Isso já é um padrão desse tipo de regime, né, autoritário, enfim. Eu poderia ficar horas aqui falando por quê, né? Porque hostilidade à arte, mas em geral a ideia é você hostilizar qualquer coisa que possa fazer as pessoas pensarem diferente daquilo que o grande líder fala. Isso é uma técnica política, né, para grupos autoritários conseguirem conquistar e manter o poder. Você precisa isolar as pessoas, né, descolar essas pessoas da realidade e descolar elas de qualquer coisa que possa provocar uma reflexão diferente. Elas devem ouvir somente a versão da realidade que o grande líder dá para elas, né? Então elas vão acreditar piamente naquilo. E aí ser contra artistas assim, é o básico, é o beabá, né, do regime totalitário. Fora isso, ainda tem outras questões aí, claro, né, que envolvem as particularidades, né? Isso eu estou pensando assim, olhando a macro coisa, né? Nas micro-relações ali, é claro, tem muito de ressentimento, tem muito, sabe, o ator que fez uma novela, não vou mencionar qual, uma novela ruim pra caramba aí numa emissora, assim, de um padrão bem mais ou menos. Aí ele é promovido, né, secretário de Cultura. Claro que esse sujeito ali tem ali um ressentimento da classe artística por não se sentir prestigiado, enfim, e ele vai descontar aí nos coleguinhas, achando que a culpa por ele não ter o sucesso que ele acha que ele deveria ter é porque os coleguinhas são esquerdalhas e ele não é, então ele enfim, ele é ostracizado, assim, é deixado de fora, enfim. O legal é que essa fala poderia se aplicar a tantos desses que passaram por ali naquela região, inclusive aquele que fez
vídeo copiando um discurso nazista, literalmente, né? Mas então tem isso, assim, tem esse caráter de ressentimento, assim. E uma última questão que eu queria falar, claro, porque daí mexe né, pega no meu ponto sensível, assim, que são as artes. De novo, eu vou reforçar esse ponto, né? Essa ideia de que os artistas roubam dinheiro e ganham muito dinheiro para não fazer nada, ela é baseada numa noção assim completamente descolada da realidade do que é o trabalho de um artista, que é um trabalho, né, como tantos outros, tem as suas particularidades, claro, tem suas formas de ser e de acontecer, mas é um trabalho também. Acho muito legal a Adnê lembrar isso, assim, sabe? Não, você está ganhando para fazer um filme. O trabalho que dá fazer um filme, vocês não têm ideia, né? Um trabalho do caramba, e realmente todos esses trabalhos que são feitos com lei de incentivo fiscal, especialmente a Lei Rouanet aí, são todos eles, se vocês conhecessem, vocês saberiam disso, né? Tem prestação de contas, tem um monte de esclarecimentos e transparência que você tem para fazer um projeto desse, que é até difícil de fazer. É difícil pra caramba fazer esse tipo de projeto, porque você tem que fazer tudo muito bem direitinho. Então não existe essa ideia da mamata, assim, é uma historinha que inventaram assim para que você fique, né, contra os artistas, achando que artista ganha milhões de reais para fazer eu ouço ganha milhões de reais para fazer um filme, assim, eu tenho uma vontade de rir, sabe? Porque não, ninguém fica milionário fazendo filme no Brasil, eu garanto. Eu garanto. Enfim. Então é isso, assim. Mas eu entendo que, enfim, daí acaba sendo uma questão histórica mesmo, né? Que muitos artistas vão estar contra um governo autoritário, porque é isso também, né? Contra a expressão, e nosso trabalho é expressar, né? Se você fosse um jogador de futebol e você tem um governo que é contra o futebol, você também seria contra.